Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o governo geral, o primeiro governo geral de Tomé de Souza, período esse que vai de 1549 até 1553. Sistema esse que vai dar início ao sistema administrativo português do Brasil. Obviamente, nós falamos sobre a capitanias hereditária, que antecederam, o governo geral, mas esse sistema ele vai entrar em declínio devido a algumas questões, como o abandono das capitanias, as invasões dessas capitanias e o governo, da coroa portuguesa pensa em solucionar esse problema trazendo o governo geral. E nós iremos falar sobre cada um, não desse vídeo, mas o principal, que é o Tomé de Souza, o primeiro governador geral, e trazendo alguns tópicos muito importantes sobre esse primeiro sistema administrativo da coroa portuguesa para o Brasil. O primeiro, a gente deve se destacar o quê? Que esse sistema do governo geral, ele é uma forma de substituir o capitão donatário. Lembra lá na capitania hereditária que era dividido, em 14 lotes de terra? E o que nós tínhamos, O governador, o capitão donatário, que ele tinha aquelas cartas de forais, que tinha seus direitos e deveres, com a ideia de povoamento na capitania. Agora ele tá submetido, ligado diretamente ao governador geral. Antes era o capitão donatário com o rei de Portugal. Agora não, agora nós temos uma intermediação. Um governo que é, claro, estabelecido em 4 em 4 anos e é intimamente ligado à coroa portuguesa, já que ela que vai indicar, esse governador geral, e nós trazemos alguns aspectos gerais sobre o governador geral. O primeiro aspecto do governador geral de Tomé de Souza, é o regimento de Tomé de Souza. E o que significa isso? Alguns deveres que o governador geral deveria cumprir aqui no Brasil. O governador geral ele vai se estabelecer ali em Salvador, já que era a capitania que mais tinha se dado sucesso, e também, devido às invasões também indígenas, nós tivemos o que, Através disso, a ideia do povoamento, porque através das invasões francesas, holandesas, o Brasil ele não tinha uma população muito grande. Então o governador geral ele precisa povoar para o quê? Para não ter invasão, para não ter a chegada de imigrantes aqui, imigrantes, usando para ficar mais didático, aqui no Brasil. Além disso, nós temos a proteção do território. O governador geral ele tem como função proteger o território brasileiro, ali no início que era bem no litoral. A cobrança de impostos desses governadores, desses capitães donatários, precisava se exercer essa cobrança de impostos. Ter justiça dentro do território, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Além de o que, É ele que vai controlar de forma mais direta essa colonização, assumindo o poder desses capitães donatários. É uma transferência de poder dos capitães donatários agora para o governador geral. Junto com a chegada do governador geral, ele vai trazer alguns alguns auxiliares para promover dentro do território brasileiro, aqui no Brasil, um auxiliar como o chamado então Capitão-Mor. Quem seria esse Capitão-Mor, Seria ele que faria a proteção desse território brasileiro. É ele que faria essa expedição militar para não ter invasão do território português ali da América Portuguesa. Nós temos também o ouvidor-mor, lembra? Ouvidor vem de ouvir. Quem faz justiça, escuta. Então esse ouvidor-mor era ele que promovia essa escuta dentro do território, era ele que fazia todo o processo judiciário. Olha como é que antes as pessoas elas aconteciam aqui, elas teriam que ir para Portugal para ser julgado. Agora não, dentro do governo geral, dessa administração portuguesa, nós temos o que, Esse ouvidor-mor. E quem vai trabalhar com as finanças? É o provedor. Pensa de promover. Quem promove dinheiro? É o provedor-mor. É ele que vai trabalhar diretamente essas finanças das capitanias. Então, é nesse contexto que a gente entende que a administração portuguesa ela está se instaurando no Brasil colonial. Além disso, com a chegada dos jesuítas, nós temos a proibição dos indígenas.
Por que a proibição da escravidão indígena, né? Lembra que era o contexto do período da contra-reforma religiosa? Lá no século XVI, nós tivemos o quê? A reforma protestante, do Martinho Lutero, do João Calvino. A Igreja Católica estava cada vez mais se esvaziando de fiéis na Europa. E com isso, a Igreja Católica, pensando, né, junto com o Estado português, o que, né? A expansão da fé cristã. Então, nesse sentido, expandindo a fé cristã, os portugueses, junto com a Igreja Católica, vai trazer os jesuítas. Os jesuítas, eles pensam em catequizar o indígena. A catequização se traduz no que nós conhecemos como evangelização. Obviamente que em determinado momento, se os povos originários eles não aceitassem de forma forçada a catequização, a evangelização, a coroa portuguesa poderia implementar então a licença, chamada de Guerra Santa, né? Chamada a licença para eles poderem agora então escravizar os povos indígenas. Lembrando que a escravidão indígena ela foi usada até de forma ilegal, diversas vezes dentro do Brasil, né? Por conta que os bandeirantes eles utilizavam disso para sobreviver e foi muito utilizado e existiu durante o período da história um todo. Claro que em menor escala comparado às africanas, porque gerava muito mais lucro para a coroa portuguesa. Além disso, nós tivemos o início da trazida da pecuária, porque a pecuária ela vai auxiliar a exportação da cana-de-açúcar, ela vai auxiliar a subsistência. As pessoas elas precisavam comer, elas precisavam sobreviver. Então a pecuária ela existe para a ideia da subsistência e povoar também o sertão brasileiro, adentrar, fazer essa exportação, né, da cana-de-açúcar com a chegada dos transportes. Os bovinos eles eram utilizados como transporte. Claro, cabe falar um vídeo só sobre pecuária, mas também traz nesse sentido. E é o início das entradas. Que entradas eram, né? Logo de início, depois nós tivemos outros tipos de entrada. As entradas oficiais, que eram feitas por expedições portuguesas que adentravam ao território. E qual era o objetivo, né? Era explorar o território, buscar ouro, entre outras coisas. E além disso, para fechar esse vídeo, nós temos o então Manuel de Nóbrega, um jesuíta que chegou aqui no Brasil, né, a mando do rei de Portugal, para o quê, né? Para catequizar os indígenas e trazer dentro desse processo uma maior expansão da fé cristã. A catequização indígena, né, ela foi crucial, eu gosto sempre de trazer esse ponto, que ela promoveu dentro do território brasileiro o que nós conhecemos como um choque cultural. Até porque muitos desses povos indígenas não entendiam, de certa forma, porque eles não poderiam adorar outros deuses, porque eles não poderiam viver dentro daquela forma, já que eles tinham uma lógica, né, alguns povos, né, claro, de certa forma de divisão, uma certa forma de harmonia. E os portugueses chegando com as suas lógicas, tudo isso se modifica. E esse foi o primeiro retrato social do Brasil na chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e é ele que vai fazer essas mudanças. O Brasil colonial ele começa a se modificar através desse governador-geral. Depois nós temos outros governadores gerais que vão trazer cada uma contribuição para início da formação do Brasil enquanto civilização colonial. Espero que vocês tenham entendido. É um vídeo muito curto mesmo, só para trazer os aspectos gerais sobre a colonização e falar um pouco também, né, que eu até esqueci de falar sobre, foi a questão da fundação da colônia de São Vicente, e ela foi muito importante para pensar a expansão do território brasileiro. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre o governador geral.